sou Bruna Franqueto, sou de dois cursos de pós-graduação na UFRJ, um é pós-graduação de Antropologia Social do Museu Nacional e outro é pós-graduação de Linguística, também da UFRJ. Há 40 anos trabalho com populações indígenas, especificamente pesquisa voltada para a descrição, análise e documentação de línguas indígenas, especificamente, mais do que tudo, na região do Alto Xingu. Então, eu fico bastante feliz em ver que o tema de abertura desse acontecimento, desse evento, é um tema linguístico, ou seja, vamos falar em torno da questão das línguas nativas que ainda sobrevivem e resistem no território do Brasil. Ontem participei de um evento na Faculdade de Letras, da UFRJ, da qual participaram cerca de 300 pessoas. Foi incrível, não imaginávamos tantas pessoas. O evento foi sobre línguas indígenas, línguas ameríndias, e, sobretudo, 90% dos presentes que abarrotavam o auditório eram alunos de graduação, a maior parte dos quais nunca tinham ouvido falar de línguas indígenas, apesar de ser um lugar supostamente deveria ser mais aberto, deveria abrigar pesquisa com línguas indígenas. São poucos os pesquisadores muito poucos pesquisadores que se dedicam ao estudo de línguas indígenas, mas nós temos a primeira doutoranda indígena que está finalizando sua tese de doutorado na linguística, que é Márcia Nascimento, Márcia Caingangue, cuja fala ontem foi realmente impactante. E uma doutoranda no maior, no departamento de linguística da maior universidade brasileira, é realmente algo menos do que incipiente em termos de pesquisa, sobretudo se considerarmos os alunos que, por exemplo, na linguística da UFRJ se dedicam ao estudo de línguas indígenas, também é um número ínfimo. Se contam nos dedos das duas mãos, não passam disso. A insuficiência crônica de recursos humanos para pesquisa de línguas indígenas continua gritante, apesar de esforço, apesar do aumento, de centros de pesquisa, de número de pesquisadores, tanto professores como os estudantes, mas ainda está muito aquém do necessário. O Brasil ainda abriga uma estonteante diversidade linguística. É um dos países com maior diversidade linguística nativa no mundo. Não é o primeiro, não é o maior, mas é um entre os 5 países com maior diversidade linguística nativa. Os números, há uma dança de números, quantas são nas línguas nativas? Uma pergunta bastante trivial, mas que todo mundo faz. Quantas são, além das línguas que resistem e sobrevivem no Brasil, línguas ameríndias? Aí entramos numa dança dos números muito aproximados. Segundo o censo do IBGE de 2010, que já é velho de mais de 5 anos, seriam 274 línguas, a partir do quesito língua, que se abria, era disponível para os censidos que se autodeclaravam indígenas. Esse número surpreendeu, sobretudo, os linguistas, que seria um número excessivo, enquanto um número realista, o mais conservador que os linguistas colocam, também um número extremamente aproximativo, entre 150 e 180 línguas, tentando excluir desse número as variedades dialetais, que cada língua tem suas variedades dialetais, como tem no português brasileiro, como cada língua indígena tem uma variedade, uma diversidade interna, quase sempre absolutamente ignorada ou desconhecida. E
Então, nessa dança dos números, 274 línguas, são os dados do IBGE, sobretudo no que diz respeito às populações indígenas, são dados que necessitam de interpretação, de análise, não são dados que auto-evidentes, que falam por si. Mas esse número de língua, esse número aparentemente excessivo de línguas indígenas no Brasil é um número que também é interessante pensar. É claro que os Tupinambá de Paulo de Olivença, por exemplo, que é o grupo do conjunto dos assim chamados emergentes, né, com uma reivindicação para serem reconhecidos como povo indígena, então terem seus direitos, sobretudo seus direitos territoriais reconhecidos, todos os direitos constitucionalmente garantidos às populações indígenas. Tupinambá, por exemplo, declarando que seriam falantes de Tupinambá no próprio censo, o que evidentemente pode espantar, sobretudo, os linguistas. Bom, a autodeclaração de que são falantes de Tupinambá é discutível. Discutível porque mesmo que eles estejam falando, eles podem estar falando português Tupinambá, né? Mas o que é interessante é que, muito recentemente, os Tupinambá de Paulo de Olivença eles estão se organizando, começaram uma espécie de processo de resgate de um Tupinambá, de uma língua Tupinambá, com uma iniciativa interna, né? Não induzida de fora para dentro, mas uma iniciativa própria. Não sei o que significa isso na prática, mas há né? E foi falado isso ontem, porque na Rádio Yandê tem a Renata Tupinambá, que é a Renatinha, que é de Paulo de Olivença, e ele falou muito rapidamente sobre esse processo que está iniciando, né, de resgate da língua ancestral, assim como foi definida por ela. Geralmente esses processos de resgate ou de revitalização de línguas supostamente extintas ou em fase avançada de obsolescência, chamados, por exemplo, pelos australianos, pelos linguistas australianos, como um eufemismo, tanto quanto irritante, de Sleeping Beauty. São línguas, são belezas adormecidas, eles gostam de falar não de línguas extintas, mas de línguas adormecidas que podem ser acordadas. Bom, os Tupinambá estão acordando alguma língua, e que evidentemente será o resultado de uma espécie de engenharia política, linguística, social, que seja. Geralmente nesse processo inicial de resgate, né, por iniciativas autônomas e, digamos, espontâneas de diferentes grupos indígenas no Brasil, que está acontecendo, é uma fase que é bastante protegida por eles. Eles não querem muito discutir o que está acontecendo, nem querem pesquisadores acompanhando esse processo, que é muito interessante. Um processo desse tipo que começou com os Pataxó, né, do sul da Bahia. Já não existe uma dissertação de mestrado de uma jovem Pataxó, Ana de Bonfim. É o surgimento, o nascimento do Pachohan, né, que eles chamam Língua dos Guerreiros, que não sabemos muito bem, é outra engenharia político-linguística interna, né, dos próprios Pataxó, que neste momento, já que é um processo que já se iniciou há alguns anos, nesse momento começa a abrir para observadores, né, externos. O que é o Pachohan, saberemos em breve, mas é uma língua que supostamente está sendo ensinada nas escolas das aldeias Pataxó, dos quais diz estar saindo crianças e meninos e meninas que ensinam o Pachohan aos pais dentro de casa. Bom, o que é Pachohan como língua? É algo ainda difícil de saber, mas certamente um processo extremamente interessante de alguma coisa que costuma se chamar de revitalização linguística pelo mundo afora. E no Brasil tem várias
experiência desse tipo que estão acontecendo. E são todas de dentro para... são movimentos internos. Né? Não há no Brasil nenhuma política linguística, para começar, né? Explícita, englobante, né? Digamos, pelo menos em termos de uma política assumida pelo Estado, diferentemente de outros países vizinhos, como a Colômbia, como o Peru, como a Bolívia, como o Paraguai. No Brasil não há nenhuma política, e não é por acaso. Uma política que implemente, inclusive, direitos que são constitucionais, que são os direitos, está na Constituição de 88, são os direitos ao uso das línguas indígenas, não apenas, né, no sistema público de ensino, mas fora dele também, o uso e, sobretudo, seu direito de expressão e de comunicação nas diferentes línguas indígenas, direitos que, apesar de garantidos na Constituição, não foram regulados ou implementados e continuam sendo constantemente desrespeitados em todas as instâncias. No judiciário, impedindo, com juízes que impedem a depoentes indígenas ou réus que sejam testemunhas para que façam seus depoimentos em língua indígena. Na mídia, é uma mídia absolutamente dominada pela língua nacional, a língua dos colonizadores, o português. E numa educação indígena que é timidamente, como se diz, bilíngue, né? Timidamente bilíngue. Inclusive, não sei por que se chama bilíngue, na medida em que a grande maioria dos índios no Brasil não é bilíngue, é multilíngue. Né? Bilíngue supõe que dominem duas línguas, supostamente a língua indígena e o português, só que do lado das línguas indígenas, às vezes tem mais do que uma língua indígena. Então, a realidade individual e regional de multilinguismo no Brasil, no que diz respeito às populações indígenas, é uma regra, não é uma exceção. Então, apesar de ter esse princípio assim, geral de que nós temos no Brasil uma educação voltada às populações indígenas, que aspas, bilíngue intercultural, diferenciada específica, fecha aspas, na verdade isso também não passa de uma certa, de uma retórica que não sai do Ministério da Educação, das secretarias estaduais e municipais de educação, com algumas exceções na ponta, ou seja, nas áreas indígenas, nas escolas indígenas, a presença e o uso das línguas indígenas é muito precário, continua sendo desbancada pela presença do português, inclusive pela alfabetização em português, que muitas vezes corre paralelamente a uma suposta alfabetização em língua indígena, porque meio, né, alfabetizar em português crianças que muitas vezes chegam na escola sem falar português, não falar de português, é algo surreal, digamos. Mas é o que acontece na maioria das escolas indígenas. Ou seja, a política, um pouco de política explícita linguística no Brasil, que passa pela educação, é ainda muito confusa, retórica, incompetente e muito tímida. E a questão linguística é reduzida ao tempo e espaço da escola, da educação escolar, quando, evidentemente, vai muito além disso. E esses os processos de revitalização, como eu estava dizendo, só para fechar, é um fenômeno muito recente que está acontecendo em vários lugares. Há uma demanda, uma reivindicação linguística por parte de vários povos cujas línguas foram consideradas extintas ou em extinção. É o caso dos Guató, no Alto Rio Paraguai, é o caso dos Umutina. Cada caso é um caso muito diferente de todos os outros. É o caso dos Palmari, né? Que é outro tipo de caso. Os Palmari estão promovendo, este ano, o 3º campeonato da língua Palmari, que foi uma iniciativa dos Palmari, de alguns Palmari, pelo menos, e que é uma outra iniciativa absolutamente única, em termos do seu design, né?
e que, pelo fato de estar acontecendo, apesar da falta de recurso, um terceiro campeonato este ano, quer dizer que os primeiros dois foram bem sucedidos e, sobretudo, está mobilizando cada vez mais Palmari, né? Palmari é uma dessas línguas típicas amazônicas, indígenas amazônicas, ou seja, uma língua que já muito ameaçada. Ele já não é falada, né, por uma boa parte dos jovens, sobretudo por um fluxo, né, da área indígena para a cidade, e para alguma coisa está indicando uma reversão desse processo. O caso dos Ewanawá, né, no Acre, grupo de língua pano, que até hoje, mais da metade da geração abaixo dos 40 anos já não estavam falando mais a língua, mas ainda tem bastante falante de Ewanawá, mas já não estavam falando mais 70%, né, dos Ewanawá, dos jovens Ewanawá. E está um processo que também está mudando de rumo muito por consequência do revival cultural Ewanawá em função dos famosos festivais de cultura Ewanawá, que são festivais internacionais e que redundaram no despertar da atenção, da preocupação com a língua Ewanawá. Então, eles estão pedindo intervenções ou assessorias para revitalizar, ou seja, reforçar, né, a língua Ewanawá. Então, eu acho que todos esses fatos, todos esses eventos que estão assim, fragmentados e difusos, são muito recentes. Então, há uma mobilização linguística, digamos, sobretudo dos próprios grupos indígenas, dos próprios movimentos indígenas, que é absolutamente recente. Pela primeira vez este ano, será realizada uma assembleia sobre a política linguística no estado de Mato Grosso, uma assembleia indígena, em junho. Que é uma assembleia específica apenas sobre a questão linguística. No começo, chamadas, como dizem, lideranças queriam que fosse uma discussão de dias somente sobre as línguas que realmente estão ameaçadíssimas em Mato Grosso, como o caso, por exemplo, do Iaualapita e do Trumai e outras tantas, mas que mudou essa decisão agora de discutir a questão linguística, uma política linguística indígena a nível do Estado, alcançando todas as línguas, independentemente de seu grau de ameaça ou de vitalidade. E então, bom, eu pessoalmente estou muito envolvida nesse processo, para ver o que vai dar essa mobilização político-linguística absolutamente do momento, né? Ontem nós tivemos um evento na Faculdade de Letras, né, com mais de 300 pessoas. Vai sair desse evento um manifesto que está sendo redigido pelo pessoal da Rádio Yandé e pela Márcia Caingangue. Esse manifesto vai circular para ser endossado, né, por parte de pesquisadores indígenas, não indígenas, e organizações, universidades, cursos, etc. Espero que, para que chegue o mais rapidamente possível lá, em Brasília, e nós, sobretudo, pedindo no final, finalizando o manifesto, com um pedido veemente para a Dilma retirar o veto ao decreto-lei que tramitou durante 7 anos e não foi aprovado e chegou na Casa Civil da Presidência em dezembro de 2015, e que em 20 dias saiu de lá com veto presidencial integral. O projeto de lei 5944 de Cristóvão Buarque, do senador Cristóvão Buarque, ele é um projeto que foi, inclusive, ampliado, quer dizer, o projeto inicial do senador Cristóvão Buarque foi ampliado dentro da própria Comissão Específica de Ética da Câmara, de Direitos Humanos da Câmara,
assegura o uso e a presença ilimitada das línguas indígenas em todos, não apenas na educação básica, mas em todo o ciclo de educação fundamental, nas universidades, nos cursos, na pós-graduação, na formação profissional, etc., nas escolas, em suma, em território nacional, indo muito além do gueto da chamada educação indígena. As razões do veto são assim, praticamente inacreditáveis, são surreais. Basicamente diz, não, mas não tem recursos para bancar aquilo que se imagina, materiais didáticos, né? Formação de professores, etc., dada a enorme diversidade. Quer dizer, a diversidade é vista como um problema, um obstáculo que deve ser eliminado. E seria ótimo se a Dilma retirasse o veto agora, assim, nesse momento a gente não sabe o que vai acontecer. Não só ela vai agregar um valor político positivo para ela, mas de repente vai ganhar o voto do senador Cristóvão no Senado, que por enquanto, se declara timidamente, mas se declara pró-impeachment. Então, é uma possibilidade. Mas um pouco isso que eu queria dizer, e rapidamente, não quero tomar mais tempo, e quero passar a palavra para Sandra Benites, que é professora, liderança, Guarani Nhandeva. Como todos os guaranis, ela andou bastante, né, entre o sul e o sudeste, e é mestranda de antropologia do Museu Nacional.